Hoje, vamos compartilhar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Aqueles que não sabem o valor não têm direito de posse. Sem saber o valor dos mandamentos de Deus na nova aliança e o valor do reino dos céus, colocaremos assuntos carnais acima da nova aliança. Vou contar a vocês o que aconteceu uma vez, há muito tempo, em um leilão de arte em Chicago. Um leilão foi realizado na Casa de Leilões de Arte. Havia várias peças de arte que estavam sendo leiloadas. Já que muitas das obras de arte eram de pintores renomados, esses itens foram vendidos como água, apesar de seu preço alto. Porém, apenas uma obra de arte não foi comprada. A leiloeira não queria guardá-la em seu depósito. Então, decidiram vendê-la a um preço muito baixo, cerca de $14. Porém, mais tarde eles descobriram que a peça de arte foi pintada por um incrível artista famoso. Nenhuma das pessoas que estavam presentes naquele dia sabiam do valor da obra de arte. Por isso, a pintura foi vendida por cerca de $14. Esse preço é tão baixo que não paga nem a moldura, que devia custar mais do que a pintura. Era a fuga da Santa Família para o Egito, pintada pelo famoso pintor chamado Minerva. A pintura mostrava José e sua família fugindo da terra de Israel. Naquela época, o rei Herodes havia dado a ordem de matar todos os meninos de 2 anos para baixo. E um anjo apareceu para José em um sonho e o instruiu a escapar com a sua esposa e a criança para o Egito. A pintura foi muito admirada e apreciada na Itália até por volta do século XVII. Mas depois disso, ela desapareceu sem deixar rastros. Um dia, ela reapareceu e foi leiloada em Chicago, em uma casa de leilões. Porém, ninguém reconheceu o valor da pintura. Esse foi o motivo da pintura ter sido vendida por cerca de $14. Porém, nem o comprador ou o vendedor perceberam como a pintura era famosa. Pouco depois, essa pintura foi leiloada de novo e vendida por cerca de $50 mil. Lamento por avaliar o valor monetário de uma peça de arte, mas foi apenas para o rápido entendimento de vocês. Vocês acham que aqueles que não sabem o valor de uma pintura merecem tê-la? Eles não são qualificados para possuí-la. Da mesma forma, aqueles que não sabem o valor do sábado estão vagando por este mundo neste momento. Aqueles que sabem o valor do sábado irão para Deus, não importa o que aconteça, porque eles sabem que guardar o santo culto de acordo com o mandamento de Deus e receber as bênçãos é muito mais valioso do que qualquer coisa. Todos os membros de nossa Sião têm o direito de receber as bênçãos do sábado. É o mesmo dia da semana. Porém, para aqueles que não guardam o sábado, é como um dia sem valor. É meramente um dia comum de final de semana para descansar. Por isso, aqueles que não sabem o valor de algo não são diferentes daqueles que perderam sua posse. Isso também se aplica ao reino dos céus. Aqueles que sabem o valor do reino dos céus podem herdá-lo. É o mesmo com a pregação. Somente aqueles que sabem o valor da pregação podem compreender o valor da promessa de Deus dada através da pregação. Por isso, eles não são afetados pela perseguição, dificuldades, nem como as pessoas olham para eles. Seguindo os mandamentos de Deus e crendo que a humanidade não pode ser salva sem ouvir as palavras da vida, eles estão cumprindo a incrível missão de pregar o Evangelho. O mesmo é sobre conhecer o valor da obediência. Somente aqueles que sabem o valor da obediência podem ser obedientes.
Aqueles que não sabem o valor da obediência podem pensar: isso é melhor do que aquilo, essa maneira é melhor do que aquela. Não importa o que eles façam, eles chegam a insistir que o seu próprio pensamento é melhor do que o pensamento de Deus. É porque eles não sabem o valor do pensamento de Deus. Aqueles que não sabem o valor de algo nunca podem possuí-lo, seja uma coisa física, fé, obediência ou até mesmo o reino dos céus. Somente aqueles que sabem o valor do reino dos céus podem confiantemente crer em Deus Pai e em Deus Mãe, adorando-os e seguindo todos os seus ensinamentos. Deus disse: eles brilharão como as estrelas do céu para sempre. Somente aqueles que entendem o valor da pregação podem se dedicar a salvar almas, uma por uma, e receber a bênção prometida por Deus. Aqueles que consideram as coisas terrenas mais valiosas do que as coisas espirituais nunca podem ter fé no céu. Porém, aqueles que realmente sabem o valor do reino dos céus sempre escolherão as coisas celestiais, mesmo que percam coisas terrenas ou fiquem em desvantagens. Irmãos e irmãs, aqueles que não sabem o valor de algo não merecem tê-lo. Se o vendedor soubesse o valor da pintura de Minerva, ele teria vendido por apenas $14? A pintura foi considerada uma nobre obra de arte na Itália até o século XVII. Aqueles que não sabem o valor do céu, o valor da nova aliança, o valor do sábado e o valor da Páscoa, não podem colocar os seus corações neles, e nem os merecem, porque eles não conhecem o seu valor. Quantas bênçãos e promessas preciosas Deus colocou nessas coisas! O mesmo princípio se aplica ao eterno reino dos céus. Eles brilharão como as estrelas do céu para sempre. Herdaremos o mundo onde não há morte, nem luto, nem dor. Deus nos permitirá governar sobre o reino dos céus como sacerdócio real. Aqueles que não sabem o quão grande e valioso é o céu não podem se esforçar para entrar nele. No final, eles não sentirão nenhuma alegria ou animação em sua vida de fé e sim se sentirão sobrecarregados e amarrados. A sua vida de fé será uma inconveniência para eles. Essas pessoas não merecem herdar o céu. Aqueles que não sabem o valor do céu, da salvação ou até de ter fé, não merecem nenhum deles. Por isso, primeiro precisamos saber o valor. Que grande bênção é para nós sermos chamados por Deus como obreiros da nova aliança. Já que nos reunimos em Sião, podemos louvar a Deus e adorar a Deus como seus filhos. Esses privilégios são muito valiosos. Irmãos e irmãs, vocês invejam as vidas dos prisioneiros? Aos olhos dos anjos, a terra é uma cidade de refúgio. Aqui é uma prisão onde as almas que pecaram estão vivendo juntas. Sendo assim, a quem os anjos invejam? Os anjos celestiais invejam essas almas que receberam o Pai e a Mãe celestiais através da verdade da nova aliança. O Pai e a Mãe se importam com essas almas e dá a salvação a elas. Por isso, até mesmo os anjos desejam ver a nova aliança e se perguntam: o que é isso? Não há nada na terra que os anjos invejem em comparação com o mundo angélico. Porém, há apenas uma coisa que os anjos invejam. Eles invejam as pessoas a quem Deus salva através da nova aliança, a ponto de se sacrificar. Os anjos se perguntam: elas são pecadoras, por que Deus derrama tamanha graça sobre elas? A nossa vida na nova aliança é tão valiosa que até mesmo os anjos desejam observar. Se não soubermos o valor do reino dos céus, nunca poderemos herdá-lo. Aqueles que não sabem o valor da pregação do Evangelho nunca podem participar. Devemos saber o valor da pregação. Devemos saber também o valor de obedecer às palavras de Deus. Eu não quero dizer que devemos obedecer cegamente sem conhecer o valor.
Por que Deus veio à Terra? Ele veio para nos salvar. Por isso, a obediência serve para seguirmos o caminho da salvação. Caminho este o qual Deus nos guia ao nos dizer, ande por aqui. Quando as pessoas não sabem o valor da obediência, é doloroso para elas seguirem as instruções de Deus e acabam pensando, eu não gosto de fazer dessa forma, eu realmente preciso fazer assim? E quanto aos que compreendem o valor, eles devem ser muito alegres. Jesus falou sobre esse valor através da parábola do tesouro escondido em um campo. Vou falar brevemente sobre isso. Enquanto um homem estava arando um campo, encontrou um obstáculo no chão. Ele descobriu que era um grande baú com tesouro. Talvez o baú com tesouro tenha sido enterrado ali por alguém há muitos séculos. De acordo com as leis de Israel, naqueles dias, o dono do campo tinha o direito de possuir tudo o que tinha em seu campo. Quando o homem, enquanto arava, descobriu um grande tesouro escondido em um campo de outra pessoa, ele pensou, como eu posso fazer com que esse tesouro seja legalmente meu? A menos que ele se tornasse dono do campo, ele não poderia tomar posse dele. Se ele pegasse o tesouro, ele seria um grande infrator. Então, ele começou a vender tudo em sua casa para comprar o campo. Quando ele comparava o valor do campo ao valor do que ele tinha naquele momento, o valor do campo era maior do que tudo que ele tinha. Por isso, ele estava feliz em vender todas as suas posses, pois pensava, o tesouro escondido no campo agora pode ser meu. Já que ele sabia o valor do tesouro escondido no campo, ele focou seu coração em conseguir aquele campo. Embora tenha sacrificado tudo, ele ainda ficava feliz quando pensava no tesouro. Jesus disse, o reino dos céus é como essa parábola. Irmãos e irmãs, aqueles que não sabem o valor de algo, nunca podem ter o direito de possuí-lo. O valor de Sião, dada por Deus, o valor da nova aliança, o valor do sábado, o valor da Páscoa, o valor das festas de Deus. Deus nos ensina muitos valores, através de suas palavras, a cada sábado. Através desses valores, Deus quer dar a salvação de nossa alma, que é o objetivo de nossa fé. E todos aqueles que são salvos herdarão o reino dos céus, certo? Como o reino dos céus está reservado para aqueles que conhecem o valor dele, eles regozijam todos os dias, mesmo que sofram um pouco de desvantagem. Mesmo que sejam perseguidos e ridicularizados, eles sempre se sentem felizes e alegres ao pensarem no reino de Deus. Essas pessoas merecem herdar o reino dos céus. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Essa é a palavra do nosso Deus que é fiel. Os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos são tão diferentes como os céus e a terra. Por isso, não devemos respeitar e seguir os pensamentos de Deus para viver uma vida mais graciosa? A obediência pode acontecer apenas quando reconhecemos o valor do pensamento de Deus. Então, podemos construir a verdadeira fé e andar no caminho que nos leva a herdar o reino dos céus. Vamos ser aqueles que valorizam os pensamentos de Deus acima dos nossos pensamentos e os sigamos até o fim. Vamos ver a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 9.
obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que, agora, vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos, o que os anjos desejam, anelam perscrutar. Agora estamos aprendendo toda a verdade da nova aliança diretamente do Pai Celestial e da Mãe Celestial, que até mesmo os anjos anelam perscrutar, não estamos? Como está escrito, Ele nos ensinará seus caminhos. Nós temos a oportunidade de aprender diretamente de Deus, enquanto as pessoas do mundo não têm essa oportunidade. Isso porque nós cremos no Pai e na Mãe. Irmãos e irmãs, nós somos pessoas que realmente sabem o valor. A Bíblia não diz: bem-aventurados aqueles a quem Deus permite ver, ouvir e entender? Vamos abrir o livro de Jeremias, capítulo 3. O valor de conhecer a Deus, o valor de conhecer o Pai e a Mãe. Nada no mundo tem valor similar que possa ser trocado, mas Satanás continua tentando diminuir esse valor, tentando minar a nossa fé. Está escrito no livro de Jeremias, capítulo 3, versículo 23. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. Como mencionado na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 9, o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma. O destino final da nossa fé é a salvação. Quem é a fonte da nossa salvação? Nossa salvação realmente depende de Deus. É por isso que no livro do Apocalipse, capítulo 22, o Espírito e a noiva nos chamam, e de acordo com o livro de Oséias, capítulo 6, devemos prosseguir em conhecer a Deus. Aqueles que conhecem a Deus podem obedecer todos os ensinamentos e palavras de Deus, porque entendem que todas as palavras de Deus os guiarão para a salvação. Nossa salvação depende apenas de Deus. Vamos ver a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Deus nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Por isso, quando nos tornamos aqueles que trabalham pela nova aliança, somos realmente abençoados, tornando-nos pessoas valiosas, certo? Porém, muitas pessoas não conhecem essa bênção e hesitam em fazer a obra do Evangelho. Agora, vamos confirmar o valor da nova aliança na Bíblia. Vejamos o livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A nova aliança é extremamente importante. Quem a estabeleceu? Foi Deus quem a estabeleceu para a nossa salvação. Vamos ver o versículo 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Aqui se refere à lei da nova aliança. Também no coração lhe as inscreverei. Eu serei, quem ele será? O seu Deus, e eles serão o meu povo. A qualificação para se tornar o povo de Deus é através da nova aliança. Então,
Quem recusaria guardá-la? Se tivéssemos negado a nova aliança, não teríamos outra escolha além de estarmos destinados a morrer no eterno inferno. Por essa razão, Deus veio à Terra, nos ensinou a verdade da nova aliança e abriu o caminho ao glorioso reino dos céus. Ele disse: "Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo." Como podemos fazer parte do povo de Deus? Através apenas da nova aliança. Isso nos mostra que o valor da nova aliança é tremendo. É tão grande que até os anjos nos invejam. Vamos ver o versículo 34. "Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei. O que Deus perdoará? As suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei." Nós somos muito gratos por nos tornarmos o povo de Deus. Além disso, Deus até nos mostrou a sua graça ao perdoar nossas iniquidades. Por isso, nunca devemos deixar essa nova aliança. No momento em que a deixamos, perdemos as qualificações de sermos o povo de Deus. Sem essas qualificações, resta apenas um lugar para nós, que é a eterna fornalha ardente onde o grande dragão e os falsos profetas que ficam contra Deus são sentenciados. Mesmo que sacrifiquemos tudo, devemos obter o que há de mais importante sem falta, assim como na parábola do tesouro escondido no campo. Irmãos e irmãs, por favor, pensem na parábola que Jesus deu. Vocês podem imaginar o quanto o homem do campo deve ter ficado feliz? Se realmente entendermos o valor do reino dos céus, nunca consideraremos o caminho do Evangelho que estamos andando como difícil. Como o precioso tesouro do reino dos céus está escondido no campo, devemos colocar todo o nosso tempo e fervor para obtê-lo. Somente aqueles que conhecem o valor de algo têm o direito de tê-lo. Não somos qualificados para tê-lo? Vamos ver a Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15. "Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança." O que a eterna herança significa? É o reino dos céus, o tesouro escondido no campo, aqueles que têm sido chamados. Como eles podem receber a eterna herança? Através da nova aliança. Através da nova aliança, nós podemos herdar o eterno reino dos céus. Vamos voltar para o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 3. "Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos." A frase "reinarão pelos séculos dos séculos" significa eles serão reis, pois apenas reis podem reinar. Deus preparou essa bênção para nós. O que é mais valioso? Viver uma vida confortável nessa terra e ser sentenciado ao eterno inferno? Ou colocar nosso esforço e trabalhar pela obra do Evangelho temporariamente e entrar no eterno reino dos céus? Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. "Ele as enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram." E aquele que está sentado no trono disse: "Eis que faço novas todas as coisas." E acrescentou: "Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras." Disse-me ainda: "Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho."
Deus nos deu um vislumbre do valor do reino dos céus, o lugar onde nós entraremos em breve. Eu tirarei a morte, a dor, o sofrimento e toda a tristeza também. Nos será dada apenas a alegria, que é criada todos os dias. Haverá uma nova felicidade e gratidão dia após dia. Deus nos disse: regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Por quê? Porque nós temos o tesouro escondido no campo. Seja sofrendo uma desvantagem, ou sendo a ouvir a opinião dos outros, não importa. A alegria que vem do valor do tesouro escondido no campo é muito maior. Lembrem-se que vocês são nobres e da primeira sucessão do trono. Mesmo que vivam uma vida difícil agora, vocês governarão para sempre no mundo, onde não há morte, nem luto, nem inveja, nem brigas, nem ódio. Governaremos para sempre no mais perfeito mundo que sonhamos. Precisamos passar por alguma prova para sermos qualificados a essa posição? Já que temos fé em nosso Pai Celestial e em nossa Mãe Celestial, eles prometeram todas as bênçãos que estão generosamente reservadas para nós no reino dos céus. Todas as coisas celestiais que Deus nos prometeu são inestimáveis. E quanto às coisas terrenas? Quando uma guerra surge e uma falência nacional acontece, ou até mesmo quando ocorre um pequeno contratempo, todas as economias que foram depositadas nos bancos perderão seu valor e se tornarão nada além de pedaços de papel. Porém, não há algo como uma crise financeira no céu. Toda a paixão, zelo, lágrimas e tempo que investimos no Evangelho serão lembrados por Deus. O reino dos céus nunca sumirá ou será destruído. E também não há falência. No céu, cada promessa feita deve ser cumprida e nunca é desfeita ou é cancelada. Irmãos e irmãs, quando pensarem no reino dos céus, considerem-se como o homem da parábola, do tesouro escondido no campo. Ele deve ter se sentido muito alegre e feliz ao descobrir o tesouro. O homem pensou: se eu vender tudo o que tenho, eu posso comprar esse campo. Então, o tesouro que está escondido neste campo será legalmente meu. É uma grande alegria ser o dono do campo, mas o que traz mais alegria ainda? Ser dono do tesouro que está escondido no campo não é motivo de mais alegria? Mesmo estando em uma situação desafiadora, durante a pandemia da Covid-19, Deus nos prometeu o reino dos céus, através da nova aliança, que é a verdade mais incrível. Nós temos o nosso Pai Celestial e a nossa Mãe Celestial, assim como os nossos amados irmãos e irmãs que estão conosco. Nunca esqueçamos que a Terra é o mundo onde vivemos temporariamente. Porém, o reino dos céus é o mundo onde viveremos para sempre. Vamos olhar em direção ao mundo eterno. Às vezes, em nossa vida de fé, podemos achar difícil realizar a vontade de Deus. Porém, nós logo nos daremos conta das grandes bênçãos que o Pai e a Mãe Celestiais têm preparado para nós enquanto vivemos uma vida de obediência. Vejamos o livro de Isaías, capítulo 4, versículo 1. 7 mulheres, naquele dia, lançarão mão de um homem, dizendo: nós mesmas do nosso próprio pão nos sustentaremos, e do que é nosso nos vestiremos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Essas mulheres disseram: tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Então, vocês acham que elas sabiam o valor do nome desse homem ou não? Elas sabiam muito bem o valor do nome dele. Por isso, elas ansiosamente pediram: faremos tudo sozinhas,
mas somente nos permita usar o seu grande nome. Vamos ver o versículo 2. Naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel, que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Não é absolutamente incrível e emocionante estarmos em Sião, o lugar exato sobre o qual a Bíblia e os profetas testificam? Vejamos o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Infelizmente, há muitas pessoas que gastam a maior parte de seu tempo, recursos e paixão buscando alcançar algo significativo neste mundo. Seu tempo e esforços são gastos com coisas sem sentido. Todo o seu trabalho e suor são em vão. O profeta Isaías testifica sobre isso no capítulo 55. O que a Bíblia diz depois disso? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Muitas pessoas deste mundo dizem, eu vivi uma vida em vão. No final de suas vidas, as pessoas dizem, tudo é sem sentido. Hoje, o pai e a mãe nos permitiram compreender os valores do reino dos céus, da nova aliança, da fé obediente, de Sião, aonde fomos chamados e permanecemos, e da união entre os irmãos e irmãs. Quando buscamos valor em tudo, sempre encontraremos os tesouros de Deus escondidos em tudo. Nós temos de ser aqueles que sabem como descobrir estes tesouros. Irmãos e irmãs, aqueles que sabem o valor têm o direito de posse. Qual posse Jacó tirou de Esaú? Jacó pegou a posse do direito de primogenitura. Como isso aconteceu? Originalmente, o direito de primogenitura pertencia a Esaú, mas Esaú não sabia o seu valor. Jacó, porém, sabia o valor do direito de primogenitura, por isso ele era determinado. Eu pegarei o direito de primogenitura a qualquer custo. Essa era a diferença entre os dois. Em outras palavras, aqueles que não sabem o valor do céu não podem herdá-lo. Devemos compreender o valor do reino dos céus e nunca deixar a bênção, mesmo que a nossa junta seja deslocada, como aconteceu no caso de Jacó. Pelo resto de nosso tempo na terra, vamos dar eternas graças e glórias ao Espírito e à noiva, o nosso Pai Celestial e a nossa Mãe Nova Jerusalém Celestial, por nos permitirem ver, ouvir e entender o valor do reino dos céus. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.